Hoje eu tô recebendo a Lê Alves, maquiadora. Tô super feliz, Lê, de ter você aqui no Eu, nosso... que- eu que tô feliz. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E tô feliz também de poder falar sobre maquiagem. Como eu comentei com você, maquiagem não é um tema que eu costumo abordar muito, então eu tô super animada para poder falar um pouquinho desse assunto que eu acho que quase toda mulher gosta. Obrigada de novo. Imagina, o prazer é meu. Por onde que a gente começa, Lê? Bom, então hoje eu pensei da gente começar pelo começo mesmo. Então eu vou propor para você uma maquiagem pro dia a dia, uma maquiagem que eu tô visando a praticidade. Então é para aquela mulher que acorda de manhã, ela quer estar bem, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto tempo para se dedicar à maquiagem, à beleza e tudo mais. Ela quer uma alternativa prática e que traga resultado, né? Então, acho que essa é a minha ideia hoje. Tem muito a ver também com o nosso momento, né? Que talvez muita gente vá passar a ficar mais tempo em casa do que fora de casa, até a gente ter uma melhora aí desses dias. Então, acho que também vai ser bem legal por isso. Com certeza. E as soluções também, os produtos, tudo pensando nisso, nessa praticidade e né, nesse momento que estamos vivendo, com certeza. Aí eu separei alguns produtinhos que eu acho que assim, você não precisa de muito, você precisa dos produtos certos. Então eu falo, tudo que eu separei cabe na minha necessairezinha aqui, pequenininha de viagem. Entendeu? Então, o que é muito legal porque você vai conseguir um resultado com poucas coisas. O primeiro produto que a gente vai usar é um produto multifuncional. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem produtos que são multifuncionais. O que eles fazem? Eles agregam várias funções em um único produto. Então, o que torna uma solução muito prática. Então, eu vou usar para a pele um BB Cream. Então, no caso, ele vai substituir o primer, ele vai substituir o hidratante, ele vai substituir o filtro solar. Varia muito de marca para marca, tá? Mas, basicamente, o BB Cream, ele contém na composição primer, hidratante, filtro solar e a base. Então, é meio que um 4 em 1. Tá? Lógico que assim, é que nem o shampoo 2 em 1, né? Ele faz a vez do condicionador, mas ele não super condiciona. Então, se você tem uma pele muito ressecada, às vezes vale a pena você aplicar um pouquinho de hidratante sim antes, tá? Mas como a gente está visando aqui a praticidade, esse produto é legal porque ele já agrega o hidratante na composição. Mas eu começo já? Como a gente vai fazer? Já vamos começar. Então, assim, higienizou o rosto, tá? Se você quiser, você pode e deve aplicar um hidratante, seu filtro solar, mas caso contrário, vamos direto ao ponto, que a gente vai começar aplicando esse produto multifuncional. Tá? Então a gente aplica com os próprios dedos mesmo. E aí eu gosto sempre, independente que eu vou aplicar com a mão, eu gosto de colocar o produto no dorso da mão, porque eu consigo dosar. Se eu coloco direto no dedo, o que acontece? Tudo que eu coloco na minha mão vai pro rosto. E aí, às vezes, acaba gerando acúmulos, né? Então, vamos sempre dosar aqui, porque a gente vai colocando no rosto. Se for o suficiente, a gente limpa e tira o que foi de excesso. Tá, coloquei aqui. Isso. Eu tinha colocado um pouco antes na palma, então já me corrigi, coloquei aqui. Isso, no dorso da mão. E aí você vai aplicando. Eu gosto de sempre começar, eu faço como se fosse um protetor solar. Você coloca aqui no centro da testa, no nariz, nessa zona, né, próxima ao nariz das bochechas e no queixo. E aí a gente começa a espalhar sempre do centro do rosto para as extremidades, tá? Se você se sentir confortável só com uma, você vai. Se você se sentir confortável com as duas, você pode fazer de forma simultânea. Olha, gente, é um desafio me maquiar aqui à distância, viu? Vocês relevem um pouco. E aí é sem muita força, mas... Tem muita força. Você vai espalhando e dando batidinhas, porque ao mesmo tempo que você espalha, você faz com que o produto penetre na pele. E a região aqui dos olhos? Passa também? A região dos olhos você pode passar, pode. Existem produtos que são específicos para as áreas dos olhos, mas aí isso seria para uma maquiagem mais complexa, tá? Nesse caso que a gente está visando a praticidade, a gente pode aplicar tranquilamente esse produto nos olhos também. E aí, na pálpebra a gente passa de forma normal. Porém, na região das olheiras, a gente dá uma atenção especial. O que é isso? A gente vem só dando batidinhas, ó. Por quê? Como o BB Cream, ele faz a vez da base, a base, né, ela já dá uma primeira cobertura para a pele. Então, ela já vai dar uma uniformizada no tom das olheiras, que costumam ser mais escuros. E depois a gente vem com o corretivo para cobrir aquilo que a base não cobriu. Aplicado
O BB Cream, a gente vai para o corretivo, tá? O corretivo, ele cumpre com a função de cobrir aquilo que a base não cobriu, mas ele também vai fazer a função de iluminar o rosto, tá? Então, a região das olheiras, o que acontece? Elas são mais profundas. Se a gente quer dar uma projeção para diminuir a profundidade, a gente usa o corretivo. Então, eu sempre aconselho o corretivo ser um ou mais ou menos 2 tons mais claros que a base, para ele poder criar esse efeito de projeção, tá? Então, é legal você fazer dessa forma. E aí, o corretivo a gente vai aplicar onde? A gente vai aplicar justamente aonde a base não cobriu. Então, se a sua espinha, você ainda tá olhando ela, você pode aplicar um pouquinho de corretivo sobre ela. Tira só um pouquinho do excesso, para não vir com muito produto no rosto. E aí, você já pode aplicar diretamente, tá? E aí, na região das olheiras, eu sempre gosto de fazer o truque do V. Ao invés de eu aplicar em toda a região das olheiras, o que acontece? Essa região é uma região que a gente possui linhas de expressão, tá? E aí, não tem como. O corretivo, ele craquela, ele vinca. Não existe mágica, não existe corretivo que não craquele, tá? Todos craquelam. Às vezes uma fórmula ou outra acaba ajudando, né, a segurar, mas ele sempre vai vincar. Então, para que isso não aconteça, o ideal é a gente aplicar o menor número de produto possível nessa região. A gente vai vir aqui no cantinho interno do olho e a gente vai, ó, riscar aqui para baixo. Ó, dessa forma. Isso. E depois a gente vai vir aqui, ó, no cantinho externo e vamos puxar, ó, para uma diagonal para cima. Ele tem o pincel grosso, mas não é que tem bastante, não. Eu limpei bem, viu? Só pra... Perfeito. Aí já espalha, antes de fazer no outro, porque senão ele seca e aí fica ruim de espalhar. Você pode pegar ou o seu dedinho ou uma esponja, tá? Se você tiver. E aí você vem, ó, dando só batidinhas. Você não vai espalhar. Você vai dar batidinhas. E quando você der batidinhas, você vem nessa região aqui dentro. Porque você vai arrastar o produto para essa região, mas impedindo que tenha acúmulos, tá? Perfeito, desse jeitinho. Ótimo. Olha bem e dá uma olhadinha para ver se ele tá bem espalhado. Bem espalhado, isso na verdade, é meio complicado. Porque assim, se você espalhar demais, você mais tira do que deposita o produto. Então, na verdade, você tem que olhar e ver se ele não tá marcado, tá? Se tá ok, se você acha que tá bacana. Aí faz a mesma coisa do outro lado, na região das olheiras. Assim? Isso. Agora, uma coisa que eu sempre faço e eu sei que é um pouco de erro, mas eu queria... um pouco não, deve ser muito. Mas eu queria saber, às vezes eu levo um pouco do corretivo pra pálpebra. É errado, né? Então, na verdade, não é errado. Eu nem gosto de falar certo e errado na maquiagem, porque eu acho que vai muito da gente, do que a gente sente, do dia a dia. Às vezes, uma necessidade, às vezes, para um dia é necessário, para o outro já não funciona tão bem. A questão é que, assim, como o corretivo, ele costuma ser mais claro que a base, e no caso do seu corretivo, ele é mais claro, né? O que acontece? Tudo que é mais claro, como eu falei, ele cria uma projeção. E aí... Se você aplicar nessa região da pálpebra, o que acontece? A pálpebra, ela é gordinha, porque ela tem a bolinha do olho, entendeu? Se você coloca um corretivo claro aqui, o que acontece? Ele reflete mais a luz e projeta mais. Então, dá uma leve impressão de que o olho tá inchado, entendeu? Não é que existe certo e errado, mas é que às vezes ele não cria uma impressão tão legal, porque o olho, ele tem uma profundidade, entendeu? E o ideal é que a gente respeite essa profundidade. Então, por isso que às vezes fica estranho. Mas, por exemplo, você aplicar aqui dentro, né, aqui nesse cantinho, que ele é mais profundo, eu acho que funciona melhor do que aplicar aqui em cima. Aplicado o corretivo, daí a gente vai para o pó. Tá? A gente vai aplicar um pozinho só para quê? Qual é a função do pó? A função do pó é selar o produto. O pó, ele em pó, certo? E aí, a gente aplicou produtos cremosos na pele. Se a gente deixar só o produto cremoso, o que acontece? A nossa pele, ela gera calor e no decorrer do dia, a maquiagem derrete. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca um pozinho para ele selar, né, a maquiagem e fazer com que ela dure. Tá? Então, a gente vai pegar um pincel de cabeça redonda e macio, tá? A gente nunca aplica, na verdade não é nunca, mas de preferência a gente não aplica com a esponjinha, porque a esponjinha acaba criando uma camada muito densa de pó, tá? E acaba pesando um pouco a pele. Não tô com um pincel talvez muito certo, então para isso eu tô com um pincel assim, ó.
Tá bom, mas funciona. Então pega esse, não tem problema, tá? Mas eu sempre aconselho um pincel maior e com uma cabeça macia. Você vai pegar o pó. O pó, o ideal é que ele sempre seja um pouquinho mais claro do que a base, tá? Porque o pó costuma oxidar, então ele já fica, por natureza, mais escuro. Então a gente acerta o tom na base e o pó a gente sempre usa um tomzinho mais claro, tá? No caso do seu pó translúcido, você pode até utilizar, mas o pó translúcido, ele é um pó mais denso, ele é mais forte. Então, ele não é o melhor pó para aplicar no rosto inteiro. O melhor pó para aplicar no rosto inteiro, para selar a base, como eu tô falando, é um pó mineral, tá? Porque o efeito mineral, ele penetra de uma forma mais natural na pele e ele acaba hidratando a pele. Ao mesmo tempo que ele faz o efeito do pó, ele reidrata a pele, impedindo que o pó pese e envelheça, tá? Se você aplicar da forma correta, você já ganha 50% da história, tá? Então aplica assim, começa fazendo movimentos circulares pela testa e aí você vai, ó. Você vai molhar o pincel, tá? Uma molhada serve para meio rosto, ó. E aí depois você molha de novo e a outra molhada vai servir para o outro meio rosto. Então é pouco produto, tá? Só na intenção mesmo de selar a base e fazer com que ela dure. Passa aqui no nariz também? Já fui passando. Pode passar, tá? No rosto inteiro. Nessa região aqui que você evita passar muito produto. Você pode até passar o pincel mais gasto, tá? E aí na região da pálpebra você pode aplicar também. Acho que foi, então. Perfeito. Aí vamos para a segunda etapa. Eu sempre gosto de preparar a pele antes. Aí a gente vai para os olhos e depois a gente finaliza a pele, tá? Por que eu faço isso? Porque às vezes a gente está fazendo o olho e cai algum pigmento aqui embaixo, certo? Se você já tá com o blush, com o pó bronzeador e você vai limpar, a pele fica toda manchada. Então, para evitar isso, criem o hábito sempre de preparar a pele, ir para o olho e depois finalizar a pele. Tá bom? Então agora no olho, como a gente está visando também uma maquiagem super prática, a nossa ideia aqui vai ser reutilizar produtos para otimizar o nosso kit de maquiagem. Então para isso a gente vai usar, na verdade, ao invés de sombra, a gente vai usar blush aqui na região das pálpebras, tá? Ah, legal. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o próprio pincel de blush, a gente vai aplicar, né, pegar o blush aqui, ó, e aí a gente vai, ó, dar uma esmagadinha no pincel de blush, porque ele é um pincel grande para essa região, então ele acaba vazando para os lados. Para que isso não ocorra, a gente dá uma esmagada, ó, e aí a gente aplica em movimento de vai e vem, ó, na região das pálpebras, só para dar uma corzinha, tá? O meu blush aqui, ele é sem brilho, inclusive também no finalzinho. Perfeito, não tem problema. Tá? Isso é muito pessoal, na verdade. O blush com brilho, ele além de trazer o brilho, ele dá uma suavizada, ele dá uma iluminada na pele. Mas tem pessoas que preferem blushes opacos, então isso vai muito de gosto, tá? E o meu pincel também, ele é um pouquinho mais chato. Vamos ver se eu dou conta, mas acho que dou. Isso, né? Aperta bem isso. E aí você aplica na pálpebra. Olha como já dá uma diferencinha, né? Ele vai dar uma corzinha, sabe? O que é legal é que como ele vai, depois a gente vai aplicar o blush nas maçãs, ele vai ficar meio que uma maquiagem monocromática. Então ele vai ornar tudo, sabe? E traz um colorido bacana pro rosto. A ideia aqui não é criar uma sombra mesmo. Então ele não vai ser super mega pigmentado e muito preenchido. Mas se você achar que... aí você vai sentindo, eu quero um pouquinho mais de colorido. É uma coisa mais difusa mesmo, tá? A proposta é essa, mas aí se coloca mais ou menos, fica a seu critério. E aí, por fim, a gente vai pega um pincelzinho de sombra, tá? Com uma cabecinha menor, mas ele tem que ser macio. Normalmente a gente chama esse pincel de esfumar, certo? E aí você vai pegar o pó bronzeador. Você vai pegar com a pontinha do pincel esse pó bronzeador. Tá? E aí você vai fazer assim, ó. Você vai ficar com o olho aberto e você vai criar como se fosse um côncavo, ó. Tá bem? Dessa forma. E você pode vir até, ó, o nariz. Não aqui embaixo, é aqui reto, ó. Tá vendo? Desse jeito, como se fosse de encontro com a sobrancelha. É só pra criar uma profundidade pro olho.
e deixar esse colorido do blush, né, um pouquinho mais bem acabado, só pra gente dar uma sofisticação pra ele. O olho aberto é legal, porque aí você tem noção de onde acaba a pálpebra móvel e inicia aqui o ossinho, tá vendo? Então você tem bastante noção de onde que é o seu côncavo. Por isso que eu aconselho sempre fazer de olho aberto, tá? Acho que deu, até devo ter subido um pouco mais do que eu precisava, mas tudo bem. Isso, mas ó, esse jeito que você espalhou com o dedo é uma boa medida, é uma boa forma para você dar aquela apagadinha, tá? Então, se alguma coisa acontecer que fugir do controle, você pega o seu dedinho, ó, e pode dar essa leve apagadinha. Feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho um pouquinho menor, tá? O ideal é que tenha uma cabecinha pequena, pode ser um pincel chanfrado, ou às vezes esse aqui, ó, tá vendo? Que ele tem uma cabecinha bem pequena, ó, em comparação ao meu dedo, tá? E aí a gente também vai pegar o pó bronzeador e a gente vai, ó, sujar a raiz dos cílios inferiores para criar uma leve sombrinha aqui embaixo, tá? Ok. E a gente sempre começa de fora para dentro, tá? Porque aqui é o lugar onde tem que estar mais escuro. Então eu começo gastando o produto aqui fora e aí eu vou esfumando pra dentro. Deixa eu fazer uma cola aqui com o meu espelhinho. Pera aí. Boa. Tá bem levinho esse meu pó aqui, quase não tá dando pra ver muito. Mas eu acho que tudo bem, né? Que a ideia é essa, que fique bem naturalzinho, né? Bem natural, isso. A ideia é que dê uma profundidade, mas sempre visando o natural. Não é pra olhar e evidenciar o efeito. Ok. Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho mais escuro, que às vezes a gente consegue ter um pouquinho mais esse efeito. Peraí. Perfeito. Às vezes, sabe o que você pode fazer? Se você sentir que o seu pó bronzeador não fez a vez, né? Você pode pegar uma sombrinha marrom, tá? Não tem problema. E aí você pode vir aqui esfumando. Melhorou? Melhorou. Legal. Tá? Então, aí feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai iluminar o nosso olhar, tá? Iluminar como? Então, a gente vai pegar também um pincelzinho pequenininho, de cabeça pequena, tá? E aí, a gente vai pegar ou um iluminador pro rosto, caso você tenha, certo? Ou uma sombra iluminadora. O que é uma sombra iluminadora? A sombra iluminadora, ela é clara e ela normalmente contém brilho na composição. Tá? E a gente vai aplicar onde? A gente vai aplicar aqui, ó, no cantinho interno do olho e no ponto mais alto da sobrancelha, tá vendo? Então, eu vou aonde? Eu vou aqui primeiro e depois... No cantinho interno do olho, isso. Você deposita o produto assim, ó. Tá. Primeiro, e depois você espalha pra não ficar marcado. Será que eu fiz direito, gente? Fez direitinho. Ai, ficou ótimo. Perfeito. Então, iluminamos e agora? Bom, agora que a gente iluminou, vamos finalizar a pele, tá? A gente ainda não vai aplicar o rímel. Você deve estar se perguntando, Ellen, mas a gente não vai aplicar o rímel? Vamos! Mas vamos agora finalizar a pele, tá? Porque a gente vai finalizar a pele justamente com os produtos que a gente utilizou nos olhos, certo? E aí, caso a gente veja a necessidade, a gente pode adicionar um pouquinho mais no olho, tá? Por isso que a gente não coloca a máscara de cílios ainda. Então, a máscara de cílios vai ser o grande finale pra gente finalizar e tá pronta, tá? Então, agora a gente vai pegar o pó bronzeador e aí a gente vai trabalhar como se fosse um contorno no rosto, tá? Não de forma tão marcada, porque dia a dia é uma coisa mais espojada, mas como uma forma um pouquinho mais difusa, mas para trazer uma moldura pro rosto e deixar ele ainda mais bonito, tá? Quando se trata de contorno é complicado, porque cada um tem características específicas. Então, o contorno ele serve justamente para enaltecer aquilo que a gente tem de bom e para esconder aquilo que a gente tem de ruim, tá? Então, a receita do contorno, ela é individual, cada um tem um. Mas como aqui é difícil a gente ditar qual receita cada um vai precisar, a gente pode dar uma forma um pouquinho mais democrática, tá? Que seria, então, todo mundo quer dar um shape mais bacana para as bochechas, tá? Então, vamos falar de você, Ana, que você é bem bochechudinha, que nem eu, né? Então, para a gente quebrar um pouquinho isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o pó bronzeador, tá? E aí, a melhor forma de fazer isso é sorrir. Aonde evidenciar as suas massazinhas é onde a gente vai contornar,
tá? Justamente para criar uma maçãzinha mais elevada, digamos assim, e diminuir essa região aqui, dar uma quebrada nela. Então eu gosto sempre de sorrir e aí eu faço como se fosse, ó, um becinho. Tá vendo, ó? Eu faço esse movimento que sai do começo da orelha aqui de cima, ó, e vai sentido boca, mas a gente dá uma leve curvada pra, ó, segurar aqui a maçãzinha, tá bom? Isso, sorrir. E aí você vai começar, ó, isso. O ideal, na verdade, é você começar por aqui, ó, porque você vai gastando o produto e aí você vem aqui, ó, e faz o berço, que eu chamo, que é como se fosse aqui, ó. Ele tá segurando, fazendo uma voltinha e nas maçãs do rosto. Não é chegando, chega aqui mais perto? Chega. Você vai imaginar 3 dedos da boca, ele vai ficar distante da boca. É como se fosse, ó, aqui, ó, ele chega até aqui, né, na maçãzinha e para. Tá. Então não chega na boca. Então começa ali em cima e vem vindo, é isso? Isso, e vai indo. Perfeito, desse jeito. Ó, mas já fez diferença. Tá muito bom, tá? Outro local que a gente costuma aplicar é na região daqui da testa, tá? As laterais da testa. Isso só para quem tem a testa um pouquinho mais larga. Para quem tem a testa bem curtinha, daí você não faz isso, porque tudo que é mais escuro, ele gera profundidade, então parece menor, tá? Então, para quem tem testa fina, o ideal é não aplicar em lugar nenhum. Mas no seu caso, você tem uma testa um pouquinho mais larga, então você pode aplicar, que é o meu caso também. Então a gente aplica, ó, nas laterais da testa, começando pela raiz do cabelo. Tá vendo, ó? Pra ficar bem natural. Tá. Isso, perfeito. Isso mesmo. Tá bom. E às vezes tem pessoas que têm a testa aqui, ó, maior, né? Que é a altura da testa, que não é o meu caso e também não é o seu. Mas para essas pessoas, aí elas podem aplicar um pouquinho do pó bronzeador nessa região aqui, ó, na raiz do cabelo aqui em cima, tá? Então, você vai ou não aplica, se for o seu caso, se a sua testa for pequenininha. Se a sua testa for muito alta, você vai aplicar na região aqui de cima. E se a sua testa for larga, você vai aplicar nas laterais, tá bom? E aí, você vai aproveitar e vai aplicar, ó, na lateral do nariz. Lembra que a gente veio, né, com aquele pincelzinho que a gente veio até aqui? É como se você imaginasse que continuasse, ó, uma linha, tá? Então, você pode aplicar com o próprio pincel de bronzeador, mas aí você aperta ele, afina ele para ele vir bem nessa região. Ou se você quiser, você pode pegar o próprio pincel que você aplicou esse pó bronzeador no olho e já descer aqui, tá? E a gente vai fazer isso dos dois lados, de forma a afinar o nariz, tá? Para quem tem um nariz um pouco mais alongado, né, pessoas que têm um nariz mais avantajado, eu não aconselho fazer isso. Porque se você cria 2 linhas escuras aqui, ele vai alongar ainda mais, tá? Então isso é para quem quer afinar o nariz. Então a gente aproveita e já vem nessa região. Eu sempre fico com medo de fazer contorno e ficar muito marcado, mas Esse é um medo, mas eu acho que assim, quando você trabalha de uma forma mais difusa e desse jeito que a gente está fazendo, com pincéis mais largos, o pó bronzeador, ele não é, a gente está pegando um pó bronzeador mesmo, porque assim, o contorno, quando ele é para ele ser mais marcado, a gente precisa de produtos específicos para contornos, que eles são mais acinzentados, então eles acabam sendo mais difíceis mesmo, tá? Mas quando a gente trabalha com pó bronzeador, como o pó bronzeador ele é mais parecido com o tom de pele, ele acaba misturando melhor. Então, se você errar um pouquinho, ele não vai ficar tão evidente. Então, é legal treinar o contorno com pó para ficar mais natural mesmo e você não ter medo de errar, tá bom? Você acha que tá bom? Acho que tá, né? Eu gostei. Achei que tá bonito. O que você tá achando? Tô gostando também. Perfeito. E aí, agora a gente vai aplicar o blush, tá? O blush, ele vai servir como um rubor. Então, diferente do pó bronzeador que trouxe esse contorno pro nosso rosto, o blush vai servir para trazer um corado pro rosto, tá? Então, a gente vai aplicar o blush, a gente vai sorrir. E aonde evidenciar as nossas maçãzinhas, a gente vai aplicar o blush em movimentos circulares, ó, tá? E a gente vai prestar atenção para que esses movimentos circulares sejam na distância de 2 dedos do nariz. A gente nunca vem muito colado, a gente vem aqui mais para cima, ó, tá vendo? Isso, dessa forma. Eu sou uma pessoa blush, sabia? Eu falei isso para você antes, né? Você falou, ama blush. Adoro blush, sempre. Eu brinco que eu saio de maquiador, assim, eu falo, ai, passaram um pouco blush, chego em casa e coloco Passa mais blush.
Porque já não sou tanto do pó bronzeador, mas porque eu acho que não sabia usar direito, agora hoje já estou aprendendo e vou colocar mais em prática. Então o blush ele já me dava essa carinha um pouco mais de cor, né? De saúde. Tem muita gente que é viciada em blush e é engraçado, eu sou o contrário, eu gosto do rosto um pouquinho mais pálido, mas é porque eu trabalho bem o pó bronzeador. Mas o blush, ele é um artifício muito fácil, porque ele traz um colorido e ele é fácil de aplicar, ele já dá, né, essa corzinha. E aí depois que você aplicou o blush, se você sentir falta, você pode aplicar um pouquinho mais no olho, assim, só pra dar um colorido a mais, sabe? Pra ornar mais, porque até então a gente tinha passado no olho com a pele pálida. Tá? Quando a gente traz um pouco mais de cor aqui, às vezes pede um pouquinho mais de cor no olho. Se você achar isso, você pode pegar um pouquinho mais de blush e aplicar no olho da forma como a gente aplicou anteriormente, com o próprio pincel de blush para ser bem prático, tá? E aí, por fim, então, a gente vai passar a máscara de cílios para finalizar essa maquiagem, esse olho, tá? E aí, a máscara de cílios eu sempre indico aplicar assim, ó. Eu acho que uma forma que dá segurança é a gente segurar na sobrancelha, tá? E quando a gente aplicar, a gente olha para baixo. Por quê? Aumenta a distância aqui da pálpebra, impedindo que borre, tá? E aí a gente vai começar sempre do meio do olho. A gente aplica no meio do olho, a gente dá uma tremidinha na base dos cílios. Ai, me sujei! Tô aqui explicando. Ó, a gente dá uma tremidinha na base dos cílios, porque quando a gente dá essa tremidinha, a gente deposita mais produto na base para criar mais volume, tá? E aí depois a gente penteia pra cima, ó. Pimba! Gente, aí depois a gente vai vir aqui no cantinho externo do olho, vamos dar uma tremidinha na base e a gente vai puxar pra fora. E depois a gente vem aqui dentro, ó, do olho, dá uma tremidinha e puxa pra dentro. Quando a gente puxa pra dentro, pra cima e pra fora, a gente cria um efeito leque dos cílios, impedindo que eles fiquem colados, sabe? E aí a gente consegue um efeito mais bacana. E aí quando for fazer o de dentro, se você quiser, vira a mão, ó. Se você fizer assim, vai bater no seu nariz. Então você vira a mão, ó, e encaixa aqui, ó, pra não ter perigo. A pontinha vai pra fora. Isso, a pontinha pra fora, a pontinha no meio pra cima, fora pra fora e dentro pra dentro. Então a gente cria o efeito leque. Você gostou do resultado? Sim. Aí, agora a gente aplica embaixo, não? Aplica também, tá? Embaixo tem algumas possibilidades, na verdade, tá? Quem tem cílios muito longos embaixo, tomem cuidado, porque assim, se você gostar do efeito bonequinha, que é bastante cílios, não tem problema, vai com fé. Mas tem pessoas que acham que é um pouco exagerado quem tem os cílios muito longos. Então, o que eu sugiro é só você, ó, encostar o pincelzinho. Quando você encosta, automaticamente ele ganha um peso, mas ele fica de uma forma mais natural. Agora, se os seus cílios, ó, se você não se importa, né? Ou você gosta dos cílios mais puxadinhos, a gente dá uma tremidinha e também penteia pra baixo, tá? Tremidinha e penteia pra baixo. Isso. O seu pincel é bom porque ele na pontinha ele é mais fino, então ele é mais delicado. Então é só você usar a pontinha que aí você tem mais firmeza, né? E aquela história de que rímel são camadas. Você precisa passar... O segredo, né, é fazer camadas. É verdade isso ou não? Quanto mais camadas você fizer, mais potente vai ser o efeito, entendeu? Mas também vem aquela história do gosto, tá? Então, se você gostar de uns cílios mais pesados, mais aglomerados, digamos assim, você constrói camadas. Se você gostar de uma coisa mais fina, você não constrói. A única questão é que construir camadas, você acaba grudando um pouquinho um cílio nos outros. Não tem como, porque é um acúmulo de produto, tá? Então, isso vai acontecer. Se te incomodar, depois eu sugiro você pegar um pincelzinho de rímel limpo, que é aqueles que você ganha para fazer teste em loja, sabe? Qual que é o descartável. E aí você vem aqui, isso, esse mesmo. Você coloca seu dedo aqui, ó, e passa ele aqui, ó. Desse jeito. Que aí você acaba tirando um pouquinho do excesso para evitar aquela aglomeração de produto que muita gente não gosta, tá? Mas se você quiser um efeito mais power, com certeza o ideal é construir camadas sim, tá?
E Lê, sobrancelha, posso pentear? Eu gosto dela mais penteadinha. Como faz? Pode, deve. Então, a sobrancelha é uma coisa também muito específica e muito pessoal. Tem gente que gosta da sobrancelha mais preenchida, tem gente que gosta da sobrancelha mais natural. Isso vai muito de pessoa para pessoa. E para atender a demanda, existem 1000 produtos no mercado. O que eu posso dizer aqui é, visando nessa questão da praticidade e da naturalidade, é a gente sempre pentear a sobrancelha. Então, isso você sempre vai fazer. E a ideia é você pentear sempre, ó, para cima. Você vai sempre penteando para cima, mas você vai acompanhando o formato da sobrancelha. Então aqui, ó, ela é mais para cima, mas aí aqui ela vai curvando. Então você vai puxando para cima e para o lado, ó, tá vendo? Acompanhando o formato dela, tá? E aí, por fim, você pode aplicar um gelzinho transparente de sobrancelha, para quê? Para manter ela no lugar. Então, para deixar ela mais penteadinha, tá? Esse é um artifício muito prático para o dia a dia. E existem esse gel aqui que eu mostrei, ele existe tanto transparente, que tem a função apenas de fixar os pelinhos, como tem gel também que tem cor. Então, além dele fixar o pelo no lugar, ele vai também ajudar a preencher. Então, ele vai dar um efeito um pouquinho mais cheio para a sobrancelha. Eu acho que é o caso desse meu aqui, da Benefit. Perfeito, da Benefit, é esse mesmo, tá? E aí, no seu caso, a sua sobrancelha ela é mais grossa aqui e aqui ela dá uma afinadinha. Então, vamos supor, se você quisesse, o que eu aconselharia pra você é aplicar esse gelzinho só daqui pra cá. Você não precisa aplicar aqui, senão aqui você vai deixar ainda mais grossa, tá? Então, aplica só nessa região onde ela é mais fininha, pra que você dê um pouquinho mais de volume. Tá. Perfeito. E aí agora a gente vai finalizar com a boca, tá? Essa maquiagem que a gente fez tudo na textura pó. Então a gente usou o blush em pó, o pó bronzeador em pó. Mas a gente poderia trabalhar isso em texturas cremosas, tá? E se a gente usa um blush cremoso, por exemplo, a gente poderia usar esse blush cremoso tanto nas maçãs quanto nos olhos e a gente poderia aproveitar e aplicar na boca. Mas como a gente usou um blush em textura pó, tá? A gente vai aplicar um batom na boca. E aí, pra gente seguir essa linha de monocromático, de um look monocromático, onde esse colorido todo, ele conversa um com o outro e traz uma harmonia pro rosto, a gente pode aproveitar e escolher um batom que orne também com o tom do nosso blush. E aí, a gente tem as texturas que a gente pode trabalhar e que agora, pro dia a dia, eu acho que a textura mais cremosa, como se fosse um lip balm mesmo, que ele também faz a função de batom, mas ao mesmo tempo ele traz a hidratação para os lábios, que é o que a gente precisa e o que a gente busca. Adoro. Então, aí eu acho que isso entraria legal nesse tipo de maquiagem, entendeu? Um lip balm que você vai hidratar o lábio ao mesmo tempo que você vai trazer um colorido. Perfeito. Todo mundo fala desse, né? Esse é bem famoso. Como eu te disse, eu tenho a boca muito seca. O único lip balm que de fato funciona nessa questão de hidratação é esse, que é o Nivea Med. Não adianta o azul, não adianta nada. Então eu sempre, qualquer hora, assim, antes de fazer maquiagem ou mesmo depois, eu reforço um pouquinho dele. E aí eu venho por cima com o com o colorido. Hidratante, mas que tem já uma corzinha, né? Perfeito. E eu tenho gostado de usar um lapisinho também. É muito prático a história do lápis nesse tom cor de boca, né, Lê? Muito prático. Eu passei isso hoje, entendeu? Eu adoro aplicar, porque o que acontece? O lápis, ele nos permite criar um contorno mais bonito para os lábios, ou não criar, mas enfatizar o nosso formato natural dos lábios, que já são bonitos, né? Então, a função do lápis, o legal é isso, é que você consegue enfatizar o seu formato de lábio natural, você consegue preencher, porque o lápis, ele acaba durando mais. Então, quando você preenche o lábio inteiro, ele dura mais, e aí você vem com o lip balm para hidratar. O lip balm, ele mistura já com o lápis, então traz um tom misturado que fica super bacana, então eu acho muito prático. Não sei, me corrija se eu estiver errada, mas eu posso também passar, como você falou, em áreas que eu quero dar um pouquinho mais de destaque e de forma leve, né? Eu não preciso marcar muito, né? Se eu vim delicadinha só aqui, ele já dá um efeito bacana. Já dá um efeito, sim. E assim, até acho legal você ter essa noção,
Porque conforme quanto mais pressão a gente coloca, mais marcado fica. E aí, o que acontece? O lápis de boca, ele é muito bacana, porque como eu falei, ele vai enaltecer o formato natural dos seus lábios. Mas, se você errar o traço, ele também pode derrubar seu lábio, entendeu? Então, quando você usa ele de forma bem levinha, você acaba trazendo um colorido, mas você não se compromete com o formato, que eu acho que é uma coisa legal. Então, se você não se sente tão segura, aplicar de forma bem levinha é legal. E eu vi que o seu lápis, ele é um pouco mais escuro, mas quando você aplica também de forma levinha, ele acaba ficando num tom mais natural, né? Sim. Ó, esse aqui ele é bem rosinha, até ele foge um pouco, mas é que ele tá mais rosa do que ele é, na verdade. Mas se você for mais levinho, ele fica mais natural ainda. Ficou uma graça, tá? Então esse seria um look, assim, pra você tá bem, pra você tá com uma cara natural, mas ao mesmo tempo mais sofisticada, porque você vê que você teve um cuidado aí, né? Você vê que você não tá de cara lavada, você tá com uma cara bonita, de saúde, mas ao mesmo tempo não tá super carregada, nem nada disso. Adorei, Lê. Ó, tô até fazendo assim pra ver, tá marcadinho, sem ficar pesado, porque eu acho que esse é uma grande dúvida das pessoas, essa questão de fazer uma marcação de contorno, mas que não é aquele contorno de maquiagem, né? De sair com cara de salão, dia a dia mesmo. Então, eu adorei. Obrigada. Ai, que bom que você gostou. Imagina, um prazer. Eu não fiz nada, na verdade, quem fez tudo foi você. Não tem nada disso. Ó, e aguardo que vamos ter mais coisas juntas, né? Vamos sim, com certeza. Mandem as dúvidas, pessoal, vocês que estão assistindo. Falem o que vocês querem saber, que vai ser um prazer aqui poder ajudar vocês. Combinado, Lê. Brigadão. Obrigada.